Domingo passado nós começamos uma série nova, e uma série focada na nossa missão. No mês de agosto nós cobrimos e falamos um pouco sobre o significado do Evangelho. E o Evangelho faz parte da nossa missão. Qual é a nossa missão? Está no boletim, está no site. Deixa eu repetir para vocês: manifestar Jesus em Moema e arredores, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Então, esse mês nós vamos procurar, e domingo passado foi só uma introdução, o Fernando falou sobre o desafio da cidade, porque nós estamos numa cidade, Deus nos colocou em São Paulo, não é por acaso que a gente está aqui e já não está no céu. Se nós estamos aqui é porque a gente tem uma missão e a gente quer entender essa missão, não individualmente apenas, mas como comunidade. Esse é o objetivo desta série. E hoje eu gostaria de pegar essas duas primeiras palavras da nossa missão, manifestar Jesus. E para fazer isso, tudo que a gente quer fazer, e aí deixa eu fazer uma pequena digressão aqui, mais uma. Tem 1000 ideias de como a gente pode testemunhar e manifestar Jesus. Cada uma mais criativa do que a outra. Nós vivemos na era do marketing. Na era de falar a linguagem das pessoas que a gente tem um produto para vender ou divulgar. Hoje, mais do que nunca, a gente desenvolveu não só a parte científica, mas a parte pragmática de conquistar as pessoas. Mesmo que elas não precisem, mesmo que elas não queiram, a gente dá um jeito de vender e elas compram. Essa é a característica do momento que a gente vive, da nossa era. Então, o que está acontecendo com a igreja? Lógico, a gente tem que aprender. Tudo que é válido, importante, a gente usa. Tudo que vai ajudar a gente a realizar a nossa missão, a gente tem que usar, né? E é por isso que você nota que a gente usa recursos, né? Procura falar uma certa linguagem, tenta trazer a coisa máximo que a gente pode dentro da característica, personalidade, preparo de cada um. A gente tenta colocar numa linguagem que uma pessoa que chega aqui como um peregrino, assim, chegando, vamos lá ver o que é, deixa eu ouvir esse negócio, nunca fui numa igreja, não vai sair daqui assim, não entendi nada porque eles falaram um dialeto que eu não conhecia, né? Então a gente procura fazer isso, né? E o site também, a gente tem procurado colocar ali um conteúdo que possa atingir não só a comunidade, porque o site também vai servir o nosso grupo com informação e tudo mais, mas a pessoa que está navegando chega lá e tem vontade de ver um pouquinho mais, né? Aqueles 10, 15 segundos de atenção inicial que talvez todo mundo dá, ou menos até, que depois desse período, que é normal, que todo mundo vai dar, eu vou voltar depois, ou deixa eu olhar mais um pouquinho. Então, tudo isso tem uma técnica, tem uma ciência, são coisas concretas que a gente pode fazer para tornar o que a gente tem para oferecer algo que as pessoas vão querer saber um pouco mais. Ou, olhando do lado negativo, a caricatura, o estereótipo da igreja, né, o desastre que nós estamos vivendo aqui, de ver o crescimento dos evangélicos no Brasil e a corrupção, a imoralidade, a violência, a criminalidade e a quantidade de evangélicos não muda a essência moral do nosso país. Parece que o impacto que a gente faz é quase nada em proporção ao número, à estatística de número de protestantes. Então a gente encontra uma barreira também, né? E uma maneira também algo que nos preocupa é como a gente ajudar as pessoas a baixarem a guarda para poder conversar e ouvir ou conhecer. Então, tudo isso é a nossa preocupação. Mas hoje, no início dessa reflexão sobre a nossa missão, eu gostaria de falar sobre essas duas primeiras palavras, manifestar Jesus. E para isso eu gostaria que nós abríssemos em João, no capítulo 1, porque a gente tem que aprender a manifestar Jesus. Se a gente quer manifestar Jesus, a gente tem que ver o que Jesus tem para nos ensinar sobre isso. Antes de usar qualquer método, qualquer recurso, qualquer meio válido, nós temos que ver o que significa manifestar Jesus. Então vamos aprender de Jesus?
João capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 18 versículos, embora não vamos ficar em todos eles, mas para ter o contexto dessa reflexão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nessa hora, para entendermos a Tua palavra e vivermos por ela. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Aquele que é a palavra, versículo 14, tornou-se carne e viveu entre nós. Essa é a primeira ideia que eu gostaria de tirar desse contexto para nós refletirmos nessa manhã. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra se tornou carne. A palavra viveu entre nós. O primeiro capítulo de João, esses primeiros versículos que a gente acabou de ler, eles são o prólogo, esses versículos, eles são o prólogo do Evangelho de João. João foi um evangelho escrito bem mais tarde que os outros três. Bem mais tarde. Os outros três têm uma preocupação mais de narrar os fatos e as palavras, os ensinos de Jesus, numa ordem mais ou menos cronológica, conforme as coisas foram acontecendo. A ênfase eram os fatos, os acontecimentos, que revelam quem é Jesus. João foi escrito bem mais tarde e contém determinados detalhes que os outros evangelhos não narram. O objetivo de João, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, inclusive aquele chamado a quem Jesus amava, foi revelar Jesus ou manifestar a pessoa de Jesus de uma forma diferente dos demais. A preocupação de João foi com manifestar ou enfatizar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. É por isso que os outros evangelhos, um deles começa com a genealogia, ou com o nascimento de Jesus, com a encarnação. João começa na criação, ou melhor, antes da criação. Como nós lemos, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No momento em que ele diz isso, ele está dizendo que ele já existia antes de Gênesis, antes da criação. Quando fala no princípio, na realidade está falando da eternidade, porque a criação veio depois, versículo 2. Ou seja, João remete a um tempo mais remoto
do que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, pela palavra. Esta palavra criadora é a palavra por intermédio de quem, ou da qual, todas as coisas foram feitas, e sem ele ou sem ela, o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus pré-encarnado, na eternidade, que sempre existiu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o mistério da Trindade. Jesus, parte da triunidade. Então João tem essa preocupação de mostrar que Jesus é eterno, que aquele que, depois ele diz, veio e habitou entre nós, na realidade, ele vem da eternidade, ele é Deus, ele está com Deus, ele é Deus, ele faz parte da divindade. E nenhum dos outros evangelhos se preocupa com isso. Agora, esse Deus eterno, que criou todas as coisas, João então diz, no versículo 14, que ele se torna carne e vive entre nós. A primeira ideia dessas duas que fazem parte desse pensamento composto aí, a palavra tornou-se carne. E aqui, lembrando, eu não vou poder entrar em detalhes, a palavra, o logos, o verbo, é a mesma coisa, são traduções diferentes da mesma palavra. Ele é eterno, é Deus eterno, Deus é Espírito. Né? Esse Deus eterno, todo-poderoso e criador do universo, que já existia na eternidade, ele se torna carne. A palavra carne na Bíblia é bem interessante porque ela não denota simplesmente o corpo físico. Ela tem a ver com a humanidade, a pessoa humana. Tem expressões como toda a carne o verá, que significa todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos. Então é uma metonímia, né? A parte pelo todo. E é exatamente isso que é nesse sentido que o João escreve, o verbo, a palavra eterna, Deus eterno, se torna homem, se torna humano, passa a ser homem, ser humano, como nós, integral, completo. Esse é um mistério, mas é exatamente isso que significa a encarnação, que Deus se fez carne. Não significa que ele veio com aparência de homem. Há uma heresia, que é bem antiga, uma falsa ideia, que ainda até hoje a gente encontra, que Jesus era simplesmente uma manifestação, uma teofania, ou um antropomorfismo, ou seja, Deus se manifestando numa forma humana, mas na realidade é só a forma, não é a essência. Mas o jeito que João escreve significa que Jesus passou a ter a essência humana ao mesmo tempo em que ele tem a essência divina. É isso que significa isso. Mas o texto continua dizendo, assim como ele se torna homem, e tem, portanto, e teve e tem a capacidade de entender o que hoje nós passamos integralmente, porque ele não foi uma falsificação, ele não foi uma aparência, ele foi pessoa integral, teve fome, teve dor, teve sentimentos, ficou triste, ficou indignado, todos os sentimentos que nós temos sem pecado. Jesus, a única diferença dele como ser humano e nós é que ele não pecou. Mas além de ele se tornar uma pessoa humana como qualquer um de nós e viver e ter vivido tudo que nós vivemos e sentido e passado por tudo que nós passamos, a Bíblia diz, nas palavras do apóstolo João, que a palavra viveu entre nós. E essa expressão é fantástica, porque na realidade a expressão aí vem da palavra tabernáculo ou tenda. O que significa isso é que Jesus, ou Deus, o Filho, armou a tenda entre nós. E na linguagem
para o judeu da época, ele sabia exatamente o que significava isso e o que significava isso na história bíblica, na história de Israel. Vocês se lembram que quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus mandou fazer um tabernáculo, uma tenda no meio do acampamento. E ele acompanhava esse povo quando ele estava em viagem, a tenda estava recolhida, desarmada, numa coluna de fogo, né? A nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Mas quando armava-se o acampamento, lá estava no arraial, no acampamento, a tenda do tabernáculo. Era uma tenda armada aonde Deus falava com Moisés, aonde Deus se revelava, onde Deus se manifestava. Deus habitando no meio do povo. Agora imagina a cena, né? Deus Todo-Poderoso, né? O Criador, ele vinha, e o povo sabia quando ele vinha, porque havia uma manifestação física, visual, a glória do Senhor estava lá. E Moisés entrava, né? E era um momento assim solene, todo mundo parava, né? Naquele momento em que Moisés se achava diante de Deus no tabernáculo. Deus armou a tenda, por assim dizer, no meio do povo de Israel, enquanto eles viajavam pelo deserto. Essa mesma ideia de Deus sendo presente no meio do seu povo, no meio do deserto, é a ideia que é usada agora, não para uma situação parecida com o êxodo do Egito, a saída, a libertação do povo do Egito. Um outro tipo de êxodo, um segundo êxodo. É como se Jesus fosse, então, alguém que vem e faz residência entre nós. O primeiro aspecto dessa residência é que ele faz residência na nossa natureza. Ele se torna homem, de carne e osso, íntegro, completo como qualquer um de nós. Ele não vem fazer uma residência como Deus, né? Glorioso, sentado num trono e que ninguém pode chegar perto. Não, ele é de carne e osso. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele vem habitar, residir, andar no meio do povo daquela época. E aí, João completa, e dando testemunho da experiência dele, dos demais apóstolos, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus veio manifestar Deus aos homens, às mulheres, aos seres humanos, na sua geração, naquela geração do primeiro século, ele veio manifestar e revelar a glória, a graça, a verdade. Ele veio revelar o Pai. Não sei se vocês se lembram que Jesus, respondendo àquela pergunta famosa, mostra-nos o Pai, de um dos discípulos, né? Quando ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, etc. E o que ele responde? Como assim? Eu tô com vocês. Eu tô andando no meio de vocês. A gente acorda, dorme, faz refeição junto, viaja junto, vocês me ouvem, faz pergunta, tô todos os dias com vocês. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Foi assim que Jesus manifestou Deus na terra, andando, sendo homem, andando no meio de pessoas, e ele era a manifestação de Deus, em forma, na pessoa, na figura humana. Paulo escreve sobre isso em Filipenses capítulo 2, quando diz que Deus não julgou como algo de que não podia abrir mão o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele abriu mão das suas prerrogativas, não deixou de ter a essência divina, mas ele não agiu aqui integralmente o tempo todo como Deus. Às vezes ele fazia coisas extraordinárias, mas mesmo nessas horas, perguntado, ele dizia, eu não faço nada que o Pai não me mandou fazer. Eu não falo nada que o Pai não me disse para falar. Mesmo como sendo Deus, na essência de Deus, na terra, como homem, ele dependia do Pai, da orientação do Pai. Não era à toa que Jesus, depois de um dia cheio de trabalho, de atender milhares de pessoas, milhões já é demais, mas certamente algumas vezes milhares de pessoas, curar gente,
ele saía de madrugada para orar. Porque ele se alimentava dessa comunhão com o Pai. Por quê? Porque ele estava aqui na terra manifestando Deus aos homens. Isso é algo para a gente pensar e nós vamos refletir já já sobre isso. O fato de que quando Jesus estava aqui na terra, Deus estava aqui na terra, revelando a glória do Pai. Agora, quando a gente pensa em glória, essa palavra, normalmente a gente pensa em brilho, né? Que ofusca, que um negócio assim intenso e tal. Só que glória é uma palavra muito interessante, muito, muito interessante. E ela tem uma raiz parecida com peso. Ela também tem a ideia de reputação. Também pode ter a ideia de caráter, assim, virtude. E tudo isso está dentro dessa palavra. É uma palavra muito complexa. Mas quando diz que Jesus manifestou a glória do Pai, né, significa que a vida, e aí é bom a gente lembrar que João escrevia depois de tudo ter acontecido, e ele estava testemunhando do que ele viu, do que ele experimentou de andar com Jesus, desde o dia em que ele foi chamado lá, quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João é um desses que foi lá para ver, perguntou, escuta, mestre, como é que é onde o senhor mora? E Jesus falou, vem e vê. E ele começou a seguir Jesus e não seguiu mais João Batista, porque ele era um dos discípulos de João Batista. Então ele sabia do começo e foi até a cruz, quando ele ouviu as palavras de Jesus dizendo, filho, eis aí tua mãe, entregou o cuidado de Maria, sua mãe, para João, como filho. E ele era o filho mais velho, ele transferiu essa responsabilidade para o discípulo dele, João. João era testemunha. A glória de Jesus, a glória de Deus, foi manifestada na vida de Cristo desde o momento do seu nascimento milagroso, espetacular, virginal, até o momento da sua ressurreição e ascensão. A vida inteira de Jesus manifestou a glória de Deus. O seu sofrimento manifestou a glória de Deus. A cruz manifestou a glória de Deus. Porque um Deus que morre no meu lugar é um Deus glorioso. Um Deus que é capaz de ressuscitar dentre os mortos é um Deus glorioso. Tudo que ele foi, tudo que ele fez, tudo que ele é, glorifica a Deus. Esse é Jesus. E nessa glória, não era uma glória simplesmente espetáculo, e também teve esse aspecto às vezes, mas demonstrando a graça de perdoar, de ouvir, de abraçar, de ter a paciência de ensinar de novo a mesma coisa, quantas vezes, de ouvir um pedido da mãe de João e do Tiago, deixa os meus filhos sentarem do seu lado na glória, quando ele estava na véspera de ser crucificado. Graça. Aguentar o pecado, a ignorância, a estupidez das pessoas. Sofrer perseguição, ser criticado, passar por tudo isso. E a Bíblia diz que não se encontrou na sua boca nenhum revide. Ele nunca deu troco. Mas ele se entregou àquele que julga retamente. Graça. Porque é exatamente para isso que ele veio. E manifestar a verdade. Porque a verdade da época em que ele chegou ao mundo estava completamente deturpada, ela estava completamente obscurecida por um sistema religioso que estava escravizando, cegando as pessoas. E escravizando por uma liderança que gostava do seu poder religioso e tirava proveito disso. Mas ele veio manifestar a verdade como ela é. A verdade, ele disse depois, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. É a realidade final. Se você está procurando realidade, significado, é Deus. Tem uma passagem muito interessante no Novo Testamento que fala sobre a ressurreição e o clímax e o culminar de todas as coisas, e diz que então Jesus vai pegar tudo isso e depositar aos pés de Deus, entregar para Deus, para que Deus seja tudo em todos. Uma expressão até estranha, mas não é estranha. Porque a realidade é Deus. É nele que nós vivemos,
Paulo disse isso lá no Areópago. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. Até a vida física depende inteiramente de Deus. Tudo depende dele. Ele é a realidade final. Ele é o alfa, ele é o ômega. Essa é a verdade. Verdade não é aquilo que você lê na revista, vê na televisão, ou que te tentam vender, ou chegam com sofismas, né? Com falsa ciência, com uma série de coisas, com argumentos bonitos, mas que não subsistem diante da glória, da graça e da verdade encontradas em Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João, também no versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus, esse sim, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Versículo 18 do capítulo 1. Essa é a segunda ideia que eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês. Como é que Jesus viveu entre nós e se encarnou? O que é que ele fez? Esse texto diz que ninguém jamais viu a Deus. Moisés viu Deus pelas costas. Moisés viu a forma, mas nunca teve um encontro face a face com Deus. Quando Isaías teve uma visão do templo, ele viu as orlas das vestes que enchiam o templo e pensou que ia morrer. Porque ninguém viu a Deus e sobreviveu. Ninguém tem a possibilidade de estar na presença gloriosa de Deus e ficar e existir. Ninguém. Jesus foi o único. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava junto com Deus. Ele é Deus. Ele então vem. Ele vem como homem. Ele vem e arma a sua residência entre nós. Para quê? O unigênito tornou conhecido, ou foi quem o revelou na versão antiga. Essa é uma palavra bem interessante, é a palavra da qual vem a palavra exegese. Se a gente fosse falar de um termo num sentido mais técnico, poderíamos dizer que ele veio fazer a exegese de Deus. Na realidade, fazer exegese significa explicar. Uma outra conotação dessa ideia é narrar. É como se Jesus tivesse vindo à Terra para explicar Deus, para narrar a pessoa de Deus. E foi isso que ele fez com a vida dele. Quando a gente lê os evangelhos, nós lemos uma narrativa de Deus, né? Como é que é Deus? A história de Deus, naquele momento, né? Inserido naquele contexto, você vê uma narrativa de Deus. Mas mesmo no evangelho de João, eu não sei se você sabe, já percebeu, que várias vezes Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz eu sou? Essa expressão, os judeus sabiam exatamente de onde vinham, porque foi a mesma palavra que Deus disse a Moisés quando ele teve a visão da sarça. E Moisés perguntou, mas eu vou chegar lá para os egípcios, o faraó vai dizer, eu vim aqui libertar esse povo que é escravo. E ele vai perguntar, quem que te mandou? E Deus simplesmente respondeu para Moisés, diga, eu sou, me enviou. Diga que eu sou, me enviou. Eu sou o que sou. Por isso que Isaías 40 diz assim, Deus falando, né, através do profeta, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus é. Ele é. Mas Jesus veio narrar, explicar, interpretar para nós, numa linguagem e numa vida que a gente entende quem é Deus, como é Deus. É assim que ele veio manifestar Deus. Então, quando você lê os evangelhos, leia pensando nisso. Que Jesus, a vida de Jesus, não é uma história bonita. Ele não foi apenas um grande profeta, ou o maior deles. Ele não foi apenas alguém que Deus enviou com uma mensagem. Essas coisas também são verdadeiras. Mas ele é a explicação de Deus
numa forma e numa linguagem e de uma maneira que a gente entende perfeitamente. Bom, com isso em mente, eu gostaria de pular para os nossos dias. Nós vivemos num momento em que as pessoas estão procurando, né? É famoso stop and go, né? Eu vou, eu fico, eu paro, está todo mundo procurando. E não é fácil encontrar. E eu queria sugerir que o que a gente encontra são pessoas que têm interesses diferentes, com cabeça diferente. Cada um está num momento de vida. Essas são as pessoas para as quais nós, na nossa missão, temos que manifestar Jesus. E por isso a gente tem que entender que o buraco que tem na cabeça ou na vida delas não é exatamente do tamanho daquilo que eu quero falar, ou daquilo que eu estou pensando. E é por isso que, em primeiro lugar, e a gente vê isso na vida de Jesus, a gente tem que pensar e aprender a pensar com a cabeça do outro. Veja que interessante, quando Jesus, no capítulo 3, vai conversar com Nicodemos, que era um mestre da lei, o que ele faz? Naquela hora, Nicodemos vem de noite procurar Jesus. Ele é uma pessoa famosa, ele faz parte do Sinédrio. Ele tem uma reputação a zelar, ele está curioso, ele tem perguntas, ele está incomodado, mas ele vai numa hora mais segura para não se expor. Mas Jesus, naquele momento, olha para Nicodemos e entende onde ele está. Entende qual é a plataforma dele. O que está sustentando esse homem? Que é a lei de Moisés. São os conhecimentos que ele tem, a posição que ele ocupa no Sinédrio, um dos 70 líderes de Israel. E Jesus sabe quem ele é. Então, naquela hora ele olha para... E ele tem algo para dizer, ele tem algo para revelar para Nicodemos. Mas ele se engaja com Nicodemos aonde ele está. E ele pergunta, Nicodemos, como é que você... E ele já diz, olha, quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O tema do reino de Deus era muito importante. Aliás, os judeus que eram devotos, que eram religiosos, eles aguardavam a manifestação do reino, a vinda do Messias. E a pergunta, no fundo da mente de Nicodemos é, será? Será possível que esse homem aí, Jesus, que está fazendo tudo isso, esses sinais todos, e ele chega, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Será? Pode ser que eles... Eu não tenho certeza, mas eu preciso checar. Mas ele chega devagarzinho, né? Mestre, sabemos que és, né? Profeta, sabemos que faz essas coisas da parte de Deus e tal, mas a questão não era essa. Ele na cabeça dele, ele estava imaginando, não deve ser o Messias, mas será que poderia ser? E Jesus vai direto ao ponto. O reino de Deus não é da natureza que você está pensando. Não é um reino político. Não é alguém que vem libertar o povo judeu do Império Romano. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí complica, né? Porque ele entra numa conversa, que nós não vamos entrar agora, que mostra para Nicodemos que todo o conhecimento dele, nessa hora, não ajudou ele a entender o que Jesus queria dizer. E ele, então, volta nas coisas espirituais, se elas se discernem espiritualmente. E o que ele consegue entender no plano humano? Porque imediatamente ele fala, mas como alguém pode nascer sendo já velho? Eu vou entrar de volta no ventre materno, na barriga da minha mãe? Porque as coisas de Deus se entendem por revelação. É um trabalho que Deus faz. E é isso que Jesus veio fazer. E a nossa manifestar Jesus aqui no mundo, na realidade, é um trabalho que Deus faz através de nós. Não é algo que nós vamos conseguir fazer na nossa força, na nossa inteligência, no nosso marketing, com os nossos recursos, que são importantes, e nós vamos fazer tudo o que nós pudermos. Mas não é isso que vai manifestar Jesus à nossa geração. É Deus
através de nós. É a vida de Jesus em nós. E Jesus olhava para as pessoas e conversava com elas, entendendo quem elas eram, entendendo o que elas estavam passando. A mulher samaritana, ele disse, escuta, mulher, me dá água. Me dá água. Por quê? Por que ele pediu água? Porque ele tinha uma água para oferecer. E naquela conversa, caminhou para ela entender quem ele era. Mas ele partiu da situação dela, entrou na vida particular, se identificou com a situação dela. E aí, então, a conversa partiu para ele se revelar como o Filho de Deus. Na realidade, quando a gente ser testemunha no mundo de hoje, a gente vai enfrentar algumas coisas. As pessoas vão querer saber o que você pode fazer por elas. Por que elas deveriam adotar o seu ponto de vista? Como eles podem seguir o caminho que você segue? Isso, às vezes, leva anos para passar de um nível para o próximo. O primeiro nível, né? O que tem nisso aí para mim? Por que isso aí é importante para mim? O que essa mensagem vai mudar a minha vida? O que isso vai fazer na prática de bom? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Essa é a abordagem básica. Né? Eu não preciso disso. Por que eu preciso disso? Né? E você está falando, esse é o seu testemunho, as pessoas às vezes estão sempre prontas para ouvir a nossa experiência com Jesus, mas isso não significa que elas vão achar que é para elas. Então essas coisas estão no dia a dia. E Jesus sabia exatamente como as pessoas agiam e como elas pensavam. E nós temos que aprender isso. Hoje nós não vamos aprofundar isso. Vai ter um terceiro curso do CTD, mais lá para frente, acho que é em novembro, e que vai falar sobre o cristão contagiante, que vai lidar um pouco mais sobre isso. Né? Como é que a gente pode entender aonde as pessoas são e conversar com elas de uma maneira que engaja onde elas estão, no ponto que elas estão vivendo. Outra coisa que eu queria destacar é que a gente deve discutir ideias, mas amar pessoas. Às vezes a gente confunde manifestar Jesus com discutir ideias, discutir teologia ou religião. E isso faz parte, a gente discute ideias, conversa. Por que eu penso assim? Por que eu creio assim? Mas você não está engajando com a pessoa numa discussão bélica. Você não está confrontando a pessoa como se vocês fossem inimigos naquela hora. Pelo contrário, a pessoa está buscando um amigo. Uma pessoa que é gente como ela, que vai ouvi-la. Então, é muito importante a gente entender que o nosso muito falar, por mais certo e correto e bíblico que seja, ele não vai necessariamente produzir, né, o que nós queremos, ou o que Deus quer. A mensagem, ela é falada, mas as pessoas têm que ver na nossa vida o que a gente fala. Senão vai ser uma palavra. Lembra que Jesus veio como homem, se tornou homem, armou a sua tenda, fez residência entre nós, e explicou, narrou, fez a interpretação de Deus para nós. Da mesma forma, Ele quer fazer isso através da nossa vida para as pessoas. E é por isso que é importante a gente também não viver em gueto. Né? Eu vejo muita gente preocupada em só ter amigos crentes. Se você só tem amigos cristãos, vai ser muito difícil você poder manifestar Jesus para quem não conhece Jesus. Se você só convive com pessoas crentes, vai ser muito difícil Deus usar você para manifestar Jesus para pessoas que não creem. Mas quando você se aproxima de pessoas com quem você trabalha, aonde você estuda,
seus vizinhos, seus parentes que ainda não são cristãos. Lembre-se que não é só falar, a mensagem precisa ser vista na sua vida. Uma parte das pessoas é verbal. Tem gente que tem a capacidade de captar a verdade ouvindo. Mas tem um grupo enorme de pessoas que é visual, que precisam captar a mensagem principalmente vendo. Esses dois grupos estão aí, entre nós, você de um jeito e o outro é do outro jeito, na mesma família. Mas as duas coisas são importantes. E o Evangelho tem que se manifestar como uma verdade que é intelectualmente apreendida, mas ele também tem que se manifestar numa vida vivida, transformada. E é por isso que nós devemos cultivar relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Alguém que está aqui, uma vez usou uma expressão parecida com essa: eu não construo abismos, eu sempre construo pontes. Sempre deixo a ponte. Porque se você deixar sempre uma ponte nos relacionamentos, mesmo pessoas que você nunca mais vai ver, a maneira como você lida com as pessoas no dia a dia, em qualquer situação, pense nisso, deixa sempre uma ponte feita, pela sua maneira de falar, pela sua atenção, pelo seu respeito, pela sua amabilidade. Nem sempre a gente consegue, mas esse devia ser o nosso alvo. Às vezes a gente está irritado, às vezes a gente fala, às vezes a gente ofende, às vezes a gente trata mal alguém que nos serve, só porque ele está numa profissão de serviço e a gente está pagando ou vai comprar, acha que ele está ali como um escravo, ela. Não é por aí. Deixa uma ponte. Cumprimente as pessoas que estão lá, especialmente aquelas que você vê sempre. Que elas possam ver sempre um sorriso. É lógico, tem dias que você está triste, e quando você estiver triste, ele ou ela vai falar: escuta, você passou meio chateado. Algum problema? Olha só, que oportunidade. De fato, hoje eu estou com um peso. E aí você pode, com critério, com sabedoria, usar aquela situação até para mostrar para ela que você é de carne e osso. E você também sofre problemas, mas que talvez você tenha uma esperança, ou espere em Deus, ou está confiando que isso vai se resolver, enfim. Mas deixe as pontes feitas. Cuidado com os abismos, porque às vezes isso pode atrapalhar lá na frente. Não venha simplesmente com os 10 mandamentos, né? Olha, eu sou crente, é isso que eu creio, pá, né? Mas veja que aí o cara está se escondendo atrás dos 10 mandamentos. Mas, na realidade, não foi isso que Jesus fez. Jesus nunca jogou na cara da sua geração o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Pelo contrário, ele falava e a autoridade dele se baseava em que ele falava daquilo que ele era e daquilo que ele vivia. É lógico, nós não somos Jesus nesse sentido, mas ele habita em nós. E se ele habita em nós estamos sendo transformados cada dia à imagem de Jesus. Não existe coisa melhor do que ouvir alguém chegar para você e falar assim: escuta, como você mudou para melhor. Não é bom ouvir um negócio desse tipo? É muito bom, faz muito bem. Como você mudou, como você cresceu, como você está mais isso, ou está mais aquilo. É muito bom. Na realidade, nós precisamos aprender a desenvolver amizades. Vamos conversar. Posso ajudar? Continue. Eu quero ouvi-lo. Vou acompanhar você. Conte comigo. São expressões que fazem toda a diferença. Então, nós vamos encontrar os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos parentes, eles vão estar aí daquele jeito, preocupados, focados, correndo atrás. São como nós também somos assim. Mas entre eles, Deus está colocando a gente para armar a nossa tenda, a nossa residência entre eles. Para deixar que Jesus habite na nossa tenda.
E a nossa residência, a nossa tenda no meio dessas tendas das pessoas, usando agora isso como uma metáfora, que Ele possa manifestar através de nós, como disse Paulo, o bom perfume, o aroma de Cristo. Essa é a nossa missão. Isso é que é manifestar Jesus. Não existe uma fórmula. Tem muitas maneiras de fazer isso. E tem muitas maneiras de não fazer isso. Meu sonho, minha oração, minha expectativa é que eu, você, nós, como nós somos, a cada dia Deus vai nos dar um amor cada vez maior pelo mundo que Ele ama. Começando aqui por Moema e arredores e vizinhança, na cidade de São Paulo, e aonde Ele nos colocar, ampliando a nossa visão, para que, assim como Jesus veio fazer exegese, veio narrar, veio explicar quem é Deus, que a nossa vida possa, de alguma forma, apontar, dar dicas, atrair pessoas para Jesus Cristo. Isso é manifestar Jesus no dia a dia. Vamos orar? Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta que não quer calar. Você já conhece Jesus? Não estou perguntando se você cresceu na igreja, se você é religioso ou religiosa. Não estou perguntando se você lê a Bíblia. Estou perguntando se Jesus, a pessoa, se você já conhece. Se Ele já se manifestou a você. Se você já chegou diante dele, ia ser uma coisa extremamente pessoal, sua, para falar do fundo do seu coração. Eu sei que você é Deus. Eu sei que você vive. Eu sei que você morreu por mim. Eu creio nisso. Eu creio. Jesus nunca vai arrombar a porta da sua vida, forçar você a crer, ou a fazê-lo seu rei, seu senhor. Nunca. Ele pode preparar o caminho. E talvez você já tenha tido experiências que levaram você a concluir que não tem outro caminho, senão Ele. Mas é preciso que você se posicione. É preciso que você diga a Ele: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. E você entre nesse relacionamento pessoal com o Deus eterno, através de Jesus. É isso que é fé. Confiança. Se você ainda não fez e deseja, nessa manhã, declarar a Ele que Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, faça isso no seu coração, com as suas palavras. Abra, entregue, solte, creia. Há alguma coisa hoje que impede você de fazer isso? Ainda razoável?
Se você já conhece Jesus, se você é discípulo dele, segue a Jesus e pode hoje declarar sem sombra de dúvida: o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor vive em mim. Então a pergunta que não quer calar é: esse perfume dele, essa manifestação dele, se vê hoje na sua vida mais do que há um ano atrás? As pessoas estão sendo atraídas por Jesus, gente está conseguindo ver características de Jesus na sua vida, porque você trabalha com elas, estuda com elas, mora com elas. Jesus quer fazer isso. Ele é Deus e Ele deseja fazer através de você aquilo que você não pode, mas dia a dia, através da santificação, da transformação, da mudança que Ele opera na gente. Os sinais do reino, esse reino que começa dentro de nós, que nos dá alegria, que nos dá moderação, domínio próprio, paz, bondade, benignidade, mansidão. Esse é o reino. Esses são os sinais. E talvez você queira declarar para Deus agora que você deseja de todo o coração ser uma tenda onde Ele habita, reside, para que outras tendas, outras pessoas que estão ao seu redor possam ver a sua glória, a sua verdade e a sua graça. Ore nesse sentido, entregue-se a Ele, como Paulo disse, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, lógico, por causa de todas as misericórdias de Deus por nós. Senhor, nessa oração, nesta manhã, que cada um aqui possa ser uma manifestação da Tua graça, da verdade, da grandeza do Teu amor e da Tua misericórdia, através da nossa vida, pecadores salvos e sendo transformados, para que o mundo veja que aquilo que nós falamos é real, para que as pessoas possam ver a mensagem que nós pregamos na nossa vida, não somente como indivíduos, mas como comunidade, Pai. Queremos seguir o Senhor em todas as dimensões e ser usados na nossa geração. Assim nós oramos, com humildade, com entrega, com confiança no futuro que o Senhor vai nos levar nessa direção. No nome de Jesus. Amém.